Meus queridos e amados irmãos, que neste momento se faz presente aqui nesta casa de adoração ao nosso Deus. Provérbios 28, 18 diz: quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. E o tema que eu trouxe para a pregação da palavra de Deus nesta noite foi: o que farei para ser salvo? Iremos explicar o motivo na qual podemos fazer para que possamos adquirirmos salvação. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que significa isso? O que significa andar em integridade? Integridade é uma palavra de íntegro. Lembra quando Deus disse que Jó era um homem íntegro, sincero, obediente e se desviava do mal? Jó é um exemplo de pessoa salva. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que anda em integridade, ou seja, em comunhão com Deus, deixando os seus pecados para trás, não voltando a fazer a sua própria vontade, isso se chama integridade. Aquele que já se lavou na água, não na água que lava a sujeira do corpo, mas na água que purifica a nossa alma e que contamina também o nosso corpo. Então aquele que se lavou nesta água divina, aquele que se redimiu diante dos pés de Jesus, aquele que se confessou diante do Senhor Jesus os seus pecados e vive agora não a própria pessoa, mas Cristo vive nesta pessoa. Isto se chama integridade. O íntegro é aquele que é justo, sincero, que anda com sinceridade, que anda com justiça, que anda praticando a verdade. Esse é o íntegro. O íntegro e o perverso. O íntegro, ele será salvo, e o perverso, ele será, logo ele cairá. Então, nós entendemos duas raças de ser humano, de ser vivo, que uma será salva e a outra será devastada ou caída, né? O perverso em seus caminhos, aquele que anda em perversidade, em enganação, em contendas, em invejas, em iras, em pelejas, em contendas e coisas semelhantes a estas. Esses são os perversos. Os perversos são aquelas pessoas que vivem no caminho das enganações, no caminho das ludibriações, ludibriando para tentar usufruir algo de alguém através de suas enganações. Esse é o perverso. Mas o íntegro, ele é sincero, ele é honesto, ele fala a verdade, este será salvo. Olha o versículo 26: quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. O princípio da sabedoria, a Sagrada Escritura diz que é a obediência. A obediência em quê? A obediência em Deus. Aquele que anda em sabedoria, este adquire de Deus entendimento. Aquele que anda em sabedoria, este será salvo. Ou seja, aquele que vive no caminho correto, que anda no caminho da integridade, no caminho da justiça, que vive fazendo algo para se aproximar de Jesus, este será salvo. Este é o sábio, anda em sabedoria. Olha o que vai falar o livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 22: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês
todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O profeta Isaías, ele era um profeta que transmitia a palavra de Deus de acordo com o que o Senhor lhe mandava. Deus mandou Isaías transmitir a gloriosa palavra de Deus acerca de profecia. Voltem-se para mim e sejam salvos. Essa parte A do versículo está voltada para os salvos. Aquele que voltar para Deus, aquele que se posicionar diante da palavra de Deus, de acordo com os seus preceitos e ensinamentos, este será salvo. Vocês e todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A Bíblia está nos dando a entender que só existe apenas um Deus, para que nós possamos adorar, para que nós possamos servir, para que nós possamos se curvar diante dele, para que nós possamos pedir perdão, para que nós possamos nos redimir diante dele. Só existe um. Esse é o Deus Todo-Poderoso, aquele que lá no livro de Gênesis diz que ele fez céus e terra e tudo o que há em cima e debaixo do céu. Foi o Deus Todo-Poderoso que fez. Este é o Deus da qual nós devemos se curvar diante dele para lhe adorar, todos os confins da terra, porque só existe um que é justo 100%, santo, santo, santo. A única pessoa que usou esta palavra, santo, 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 a única pessoa que tem este poder de ser 3 vezes santo, 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 é Jesus. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é quem nós devemos adorar de todo o nosso coração. E a Bíblia diz: voltem-se para ele e sejam salvos, vocês e todos os confins da terra, toda a raça humana que vive em deleite de pecado. Voltem-se para o Senhor, porque ele salva vocês e toda a sua parentela. Foi o que Jesus Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo, falou para o carcereiro no momento em que estava na prisão: creia no Senhor e Salvador Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o livro de Marcos capítulo 13, versículo 13. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. A grande tribulação. Aqui está tratando de um sofrimento. Aqui está tratando do crente suportar o sofrimento. Este crente que suportar o sofrimento, ele será salvo. O que diz: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus Cristo dizendo: todas as pessoas desta face terrestre, ímpios, irão nos odiar. Por quê? Porque nós levamos uma marca de Cristo na nossa vida, porque nós levamos o nome dele adiante, nós levamos a palavra dele avante para a transmissão da sua palavra. E todos irão nos odiar, porque nós amamos a Cristo, porque nós professamos a ele, porque nós pregamos o Cristo ressurreto, que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo na destra de Deus Pai, e ele vive eternamente. Por isso que o povo ímpio irão nos odiar, e o Senhor Jesus Cristo diz que todos irão nos odiar por causa do seu nome. Porém, aqueles que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aqueles que ficar firme até o fim da tribulação, desta grande tribulação que há de vir sobre o povo. A parte B do versículo diz: a grande tribulação. Então, meus queridos, amados irmãos e ouvintes, que aqui está ouvindo a palavra de Deus neste momento, iremos nos posicionar diante de Deus, nos
entregar a Ele de corpo e alma e coração puro, para que nós não possamos receber condenação através de alguém que nos odeia. Porque alguém vai nos odiar, alguém vai nos criticar, alguém vai tentar nos matar por amor da palavra de Deus. Se nós ficarmos firmes até o fim, estes serão salvos. Nós seremos salvos. Marcos 16, mais uma vez fala o que faremos para ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Aquele que crê em Jesus, este será salvo. Aquele que for batizado e crê em Jesus será salvo. Mas o que não crê, este será condenado. É o que a palavra de Deus está dizendo em Marcos 16. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Mas o que não crê será condenado. Jesus Cristo está nos mostrando através da sua palavra: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Ele está nos dizendo que somente a pessoa de Jesus, somente Ele tem o poder e a capacidade de nos salvar. A partir do momento que entramos na crença, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, devemos que seguir passo a passo. Devemos que primeiramente nos posicionar nos pés dele, fugindo de tudo que se chama pecado. E agora, a partir do momento que aceitamos a Ele como nosso suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, vem o batismo, para que nós possamos adquirir salvação através da graça de Jesus, que já basta em nós. O batismo é um ato de salvação aqui neste versículo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aquele que crê, ele sente vontade de se batizar, mas o que não crê, a vontade não vem para o coração dele de forma alguma. Por isso que a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado. Se eu creio, eu sinto vontade do batismo, porque o batismo é um mandamento de Jesus. Se eu sinto vontade de obedecer esse mandamento, logo eu sou salvo, porque eu estou obedecendo aquele que mandou: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mais uma vez, Jesus Cristo aqui está falando que Ele é a porta da salvação. Só que existem duas portas: uma porta que salva e uma porta que condena. A porta que condena é a porta das coisas erradas, das drogas, das feitiçarias, das intrigas, das inimizades, das bebedices, das glutonarias, do homicídio, do feminicídio, da idolatria e coisas semelhantes a esta. Esta é a porta larga que conduz a muitos para a perdição. Mas Jesus Cristo diz: eu sou a porta, Ele é a porta. O que significa porta? Porta significa algo para que nós possamos entrar para dentro de algum lugar. A porta de entrada para o céu é Jesus. Ele é a porta de entrada para o céu. De acordo com Romanos 10, versículo 9 e 10, que diz que crer com o coração e confessar com a boca, crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação. De acordo com este versículo, nós entendemos que a porta é Jesus. Crer nele, entrar por ele, para que nós possamos adquirir salvação. Somente através de Jesus nós seremos salvos pela sua gloriosa graça, que já basta em nós. Olha o Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa invocar? Invocar é adorar, transmitir adoração a Ele. Aquele que invoca o nome do Senhor, este será salvo. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens para arrebatar sua igreja, e nós estivermos aqui fazendo o que nós estamos fazendo agora,
ouvindo a palavra de Deus, invocando o nome dele, de todo o coração, seremos salvos. É o que a palavra de Deus diz, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e toda a sua casa. Aqui foi o apóstolo Paulo que disse para o carcereiro. O carcereiro, quando estava cuidando dos presos, aonde o apóstolo Paulo também estava preso, juntamente com o seu companheiro de trabalho, por nome Silas, enquanto um cantava hinos, o outro orava. Enquanto orava, o outro cantava. E ali, no meio da madrugada, em uma das vigílias da noite, aconteceu que o Senhor desceu naquele lugar. O anjo de Deus desceu naquela casa, naquela cadeia, arrebentou os cadeados daqueles portões. Os portões foram abertos. O muro daquele presídio foi totalmente sido abalado. E os presos ali estavam. E o carcereiro, nesta hora, ele pergunta para Paulo: ei, homem de Deus, o que eu faço para que eu possa ser salvo? E Paulo respondeu, cheio do Espírito Santo de Deus, disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, pode ter total certeza que você adquire salvação. Porque aquele que crê, ele rejeita o pecado. Aquele que crê, ele aceita o batismo. Aquele que crê, ele abandona as atitudes erradas. E isso que o apóstolo Paulo estava falando para o carcereiro. Porque o carcereiro, nessa hora, ele creu, confessou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e logo ele foi batizado. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós temos o coração, não é este que está dentro do nosso peito, que bombeia o sangue. O coração que a Bíblia está dizendo aqui é a nossa mente. A nossa mente é o coração que Deus nos entregou. O coração que Deus está nos dizendo é a nossa mente, o nosso pensamento. Crê com o nosso pensamento, crê com o coração, que a Bíblia está dizendo aqui. Porque com o coração se crê para a justiça. Com esse coração aqui, nós não podemos crer com ele, porque ele é carne. Nós temos que crer com o nosso pensamento, com o nosso coração, nossa mente. Este é o coração que a Bíblia está relatando, que é o coração que nós comunicamos com Deus. É o Espírito, a nossa mente. Crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação. Através do nosso confessar, através do nosso aceitar Ele como nosso Salvador, confessando a Ele, nós adquirimos salvação, porque nós estamos recebendo graça através do confessar, através do batizar, através da remissão de nossos pecados. Nós estamos recebendo graça de Jesus, que já basta na nossa vida. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, diz: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem pela fé, os patriarcas. Olha, Noé, para se salvar do dilúvio, o que ele fez? Ele creu na palavra de Deus. Através da crença dele, ele construiu uma grande embarcação, para que através daquela embarcação, eles pudessem acessá-lo. E então, através da crença de Noé, ele salvou sua família, porque creram na palavra de Deus. E através da nossa crença em Jesus, nós também iremos ser salvos, porque nós cremos no Filho do Todo-Poderoso, que é a porta, que ele disse que ele é a porta, João 10:10. Ele é a porta do aprisco das ovelhas. Quem entrará por ela será salvo. Ele entra e sai e acha pastagem, porque ele é o bom pastor que pastora as suas ovelhas.
E então é desta forma que nós devemos que fazer para que nós possamos adquirir salvação. Salvação não vem de nós mesmos, não é por obra, e sim pela fé, pela graça de Jesus, mediante a fé. Só que a Bíblia vai dizer que a fé sem a obra, ela é morta. Então nós temos que entender que é necessário a graça de Jesus na nossa vida, e através da fé, para que nós possamos confessar Ele como nosso Salvador e Senhor, para que nós possamos adquirir salvação. Mas é necessário também que cada um de nós venhamos a transmitir obra, a fazer obras de caridade para com o nosso próximo, para que nós possamos, através da graça, receber a fé em Jesus, para que nós possamos fazer obras, para que possamos, resumidamente, receber a salvação. Salvação, ela não vem da nossa própria natureza. Salvação, ela vem da graça, e graça vem lá da morte de Jesus na cruz do Calvário. Graça significa um amor maior do que todos os amores que podem existir nesta terra. Alguém que se ofertou lá na cruz para nos dar este amor, para nos apresentar este amor e escancarar as portas da salvação, para que nós possamos entrar por esta porta em Jesus e ser salvo por Ele pela graça, mediante a fé.